podemos até considerar nulo a intensidade do campo magnético gerado na parte inferior, já que a diferença entre o campo magnético no interior do solenoide ela é muito maior do que a intensidade do campo magnético gerado no seu exterior, na parte externa do meu solenoide. Então, podemos considerar teoricamente como o campo magnético externamente do meu solenoide como um campo magnético nulo. Se eu analisar aqui, ele vai ter um ponto, que no caso é o centro do meu solenoide, que ele vai ter um campo magnético de maior intensidade. Se eu analisar aqui o sentido das rotações, eu terei que esse meu campo magnético ele vai seguir o mesmo sentido da corrente elétrica. Então ele vai ter aqui, ó, linhas de indução magnética saindo da minha direita e linhas de indução magnética entrando à minha esquerda. E podemos visualizar que teremos aqui um campo magnético gerado, onde teremos aqui linhas de indução saindo, onde isso caracteriza o polo norte, que poderíamos dizer de um ímã, e do outro lado nós temos linhas de indução magnética entrando dentro do meu solenoide, o que caracteriza o polo sul do meu solenoide. Então, no ponto onde as linhas de indução magnética elas entram, considero o polo sul, e no ponto onde as linhas de campo magnético elas saem, eu considero o polo norte. Isso se assemelha ao que nós observamos em um ímã. Se nós considerarmos um ímã em formato de barra, qual é a característica do ímã de formato de barra? Que ele sempre terá um polo norte e terá um polo sul. As linhas de indução magnética, como é que elas ocorrem? Elas ocorrem que elas serão dessa maneira aqui, ó. Linhas rotacionais, onde eu terei nesse ponto aqui norte saindo e aqui no ponto sul as linhas de indução magnética entrando. Isso na parte inferior como na parte superior. Então elas invertem o sentido da rotação. Na parte superior teria uma rotação no sentido anti-horário e na parte inferior um sentido de rotação anti-horário, onde sempre no polo sul eu teria as linhas de indução magnética entrando, indo em direção ao polo, e no ponto norte eu teria as linhas de indução magnética saindo. Esse campo magnético gerado por um ímã de barra é similar ao campo magnético gerado por um solenoide. E através desse solenoide eu posso formar o que nós chamamos de eletroímã, onde a sua aplicabilidade é bastante usual dentro do nosso cotidiano. Podemos utilizar no transporte de sucata, podemos utilizar um eletroímã em alto-falantes, podemos utilizar um eletroímã até em campainhas, ok? Agora, como é que eu faço para calcular o campo magnético em um solenoide? Para eu calcular a intensidade do vetor de indução magnética em um solenoide, eu tenho que o vetor de indução magnética B ele vai ser igual a constante, que geralmente consideramos no vácuo, μ0, vezes o valor da corrente elétrica, vezes a razão entre o número de espiras dividida pelo comprimento do meu solenoide. Então essa é a equação que vai me permitir encontrar o valor do vetor de indução magnética no meu solenoide. Onde B é o quê? O que é o B? B é o vetor indução magnética, ou campo magnético associado ao centro da minha espira. Onde ele é sempre medido com a letra T, nossos cálculos, T de Tesla, ok? Nós temos aqui a constante μ0. Quanto é que vale μ0? μ0 é a constante de permeabilidade magnética, constante magnética. Onde, quando eu tenho a sigla μ0, significa constante magnética no vácuo. Que o seu valor constante ele é de μ0 é igual a 4π, é um valor que devemos decorar, né? Vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Temos logo aqui acima o valor I, que é o da corrente elétrica.
Medida em quê? Medida com a letra A em ampere. Temos logo aqui ao lado o valor de N, que é o número de espiras, ou número de voltas do meu solenoide, que ele não tem o valor de unidade de medida, já que ele é um valor numérico sem unidade de medida. E temos L, que é o comprimento do meu solenoide, onde esse sim tem uma unidade de medida. Ele é medido em, no caso, ele é medido em metros. Então, se eu der em centímetros, eu tenho que realizar a conversão. É sempre importante nós analisarmos a relação entre direta e inversamente proporcional. Sempre eu enfatizo com vocês. Analisem a relação de inversa e diretamente proporcional, pois é muito importante. Questões conceituais irão lhe cobrar isso. Quais das variáveis são direta ou inversamente proporcionais? A corrente elétrica ela é diretamente proporcional ao valor do campo magnético. Se eu aumento a corrente elétrica, aumento o valor do vetor indução magnética. N é diretamente proporcional ao valor de B. Se eu aumento o valor do número de espiras, eu aumento o valor do meu vetor indução magnética. Outra característica que nós podemos destacar é que L é o que? Ele é inversamente proporcional. Se eu aumento o valor de L, que é o comprimento do meu solenoide, eu estou diminuindo o valor do meu vetor indução magnética, ok?